começou em 2007. 2006 foi a primeira época que a gente começou a fazer o projeto da renovação e transparência. E o Corinthians foi campeão do mundo em 2000. Isso, pô, você vê que ele está sendo tão honesto com nós aqui, que ele está dizendo que nós ganhamos tudo, que nós fizemos tudo de bom para o Corinthians nesses últimos 10 anos. A gente teve um trabalho excelente. Então, eu só não posso comparar, quando eu vejo você falando, que a nossa administração foi ruim, porque se você vier a ser administrador, nós estamos perdidos, porque você quebrou suas empresas e ainda foi condenado por sonegação fiscal. Esse é o maior problema que a gente pode trazer para dentro do Corinthians nesse momento. Tá certo, foi. Como ele fez as dívidas, ele não falou se o Jassa vai ficar na base ou não, que está o apoiando, pelo que ele falou, a chapa 33 que é do Jassa está apoiando, então ele tem que deixar claro as coisas aqui, não ele desviar o assunto, ele não está respondendo nada que está sendo perguntado. Então, nunca quebramos empresa, ao contrário, ele que prove isso que ele está falando, tá? Nunca tive problema. Aliás, o crime que ele fala que é uma ação tributária, na qual foi uma remissão de dívida, ele tem que provar os deles, que eu não vou baixar no nível, eu vou simplesmente quero aqui falar de Corinthians, para você torcedor, eu vim aqui para falar do Corinthians, porque se eu for falar de crimes, vai ficar um pouco complicado para o candidato. Então eu estou aqui para falar para o bem do Corinthians. Aí a resposta, então, do Augusto Melo. Agora nós temos, então, a réplica com o André Negão. Candidato, eu não preciso provar nada. Você veio a público, ninguém sabia que você tinha processo. Ninguém sabia. Você é que foi pedir reabilitação criminal. Quando a pessoa pede reabilitação criminal, é porque ela teve alguma coisa. Então, se você foi pedir reabilitação criminal, e outra, você foi processado, condenado, cumpriu pena e resolveu. Eu acho que se você não tivesse cometido o crime, você não estaria aqui, não teria pedido reabilitação criminal. Eu acho que é um fato que você não pode omitir. Você tem que ser, olha, você pode dizer, realmente eu fui condenado, mas paguei. Tempo esgotado, candidato, agora com a tréplica, o Augusto Melo. Pois não, Augusto? Ele está certo, realmente, quem antecipou esse negócio de ação tributária foi exatamente eu, justamente por isso, porque era uma dívida indevida nossa, era uma empresa que, 8 anos depois, na qual eu vendi, tem todos os documentos, nunca quebrei uma empresa, ele tem razão nesse sentido. Foi eu que antecipei esse assunto. Agora, ao contrário dele, o meu crime, que foi o pagamento de 1 horas, que 3 meses depois o governo retirou essa dívida, foi uma remissão, os meus eu paguei. Para você, corintiano, os meus eu paguei. Agora, eu gostaria de saber dos candidatos, os mais de 40 deles, se ele pagou algum, que tem alguns que ainda ele está cumprindo e pagando. Mas, enfim. Sabe que o Corinthians é um clube democrático. E você, em um áudio, você chama a tia Cida, lá do União Barbarense, de gorda negrona. Você acha que um presidente do Corinthians pode ter essa palavra racista e gordofobia? Eu quero saber... Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. A pergunta agora, a resposta do candidato Augusto Melo, ele tem 1 minuto e meio para a resposta. Aliás, Garrafa, a pergunta do candidato, eles já tentaram de tudo nos intimidar. Com ameaças, até tentativa de estupro, droga no meu carro, tráfico de menores, enfim. E até picharam os muros do Parque São Jorge, eles mesmos, com certeza. E racismo. Primeiro que a tia Cida é uma querida, na qual eles invadiram, eles montaram, é um blog no qual é parceiro deles, que até outro dia detonava eles, um blog sem relevância, e hoje editaram umas fitas para falar isso de mim. Isso é uma coisa ridícula, jamais tivemos esse tipo de coisa, e ele não vai me trazer para esse tipo de coisa nunca, porque isso não cabe. Já tentaram de tudo nos intimidarem, que é isso que eles tentam fazer, trazer a gente para junto deles, e jamais eles vão conseguir manchar minha imagem nesse sentido. Tá, e a resposta então do Augusto Melo, a réplica do André Negão, que ele tem agora mais 45 segundos como réplica. Associados do Corinthians, torcedores do Corinthians, eu vou deixar lá no meu site alopresidente.com.br. Você vai entrar lá e vai ver o horror
que esse candidato fala, inclusive de mulheres também, viu? Inclusive de mulheres. Então vocês vão ter oportunidade, olha, entrem lá, vocês vão ver. São tudo áudios que ele está falando, não é o André, é ele que está falando. Então vocês vão lá, alôpresidente.com.br. Vocês vão ver que coisa engraçada.